Então, nesta videoaula nós vamos falar de um método da categoria dos métodos auto-iniciáveis, que é o método, então, do ponto fixo. Nós já vimos aqui neste canal o método da bisseção e o método da falsa posição. Estes dois métodos não são auto-iniciáveis porque eu preciso localizar a raiz, limitar a raiz no intervalo de busca. Enquanto o método do ponto fixo e os outros dois que veremos em outros vídeos não necessita disto. Como funciona o método do ponto fixo? Então nós temos uma equação a resolver. Esta equação a resolver é uma equação, por exemplo, f de x igual a 0. E eu vou retirar daqui de dentro uma coisa chamada função de iteração. Então, o que é isto? Eu vou retirar implicitamente o valor de x de dentro desta equação. Ah, professor, o que é retirar implicitamente? É retirar o valor de x, ele ainda dependente dele mesmo. Exemplo, eu tenho uma equação aqui do tipo x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a 0. O que é retirar o valor de x implicitamente? Eu tenho duas opções aqui logo de cara. Tenho outras também, mas logo de cara eu vejo que eu posso fazer x ao quadrado igual a 3x mais menos 4 e em seguida retirar x como sendo a raiz quadrada de 3x menos 4. Observe que x depende de x. Então, eu não estou resolvendo explicitamente esta equação. Eu estou resolvendo implicitamente, ou seja, x continua dependendo dele mesmo. Uma outra opção, então, é passar o 3x para o outro lado e eu fico com 3x igual a x ao quadrado mais 4. Então, x é igual a x ao quadrado mais 4 sobre 3. Então, neste primeiro caso, eu tenho uma função φ1 de x, que é uma função de iteração. Que função é essa? É a raiz quadrada de 3x menos 4. E nesse segundo caso, eu tenho uma segunda função de iteração, que é φ2 de x igual a x ao quadrado mais 4 dividido por 3. Então, isto é a função de iteração que eu vou usar para percorrer as iterações. Só que esta função de iteração precisa satisfazer a um critério de convergência. Todos os métodos que são auto-iniciáveis, eles precisam satisfazer a um critério de convergência. Neste caso, imaginando que a raiz seja essa letra grega xi, poderia dar qualquer outro nome, né? Então, o módulo da derivada de φ avaliado nesta raiz tem que ser menor do que 1. Como eu não conheço a posição da raiz, senão não precisava implementar um método iterativo, então o que eu faço? Eu avalio a função nos extremos do intervalo de busca. Então, digamos que o intervalo de busca seja AB. Então, eu vou avaliar o módulo de φ' de xi, não em xi, mas no valor de A. E isto tem que dar menor do que 1. E depois avaliar o módulo de φ' de xi
não em xi, como eu disse, porque eu não conheço xi, mas em b também. E vou verificar se isso dá menor do que 1. Se nos dois intervalos de busca, se nos dois extremos, melhor dito, do intervalo de busca, a avaliação do módulo da derivada for inferior a 1, eu posso implementar o método sem susto que ele vai convergir. Então, para que a gente não fique falando muito com letras e dando exemplos que muitas vezes são difíceis da gente compreender, vamos passar então ao exemplo prático. E aqui temos uma equação que já resolvemos pelo método da falsa posição, por exemplo. Então aqui temos x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 7 igual a 0. E já vimos no vídeo em que falamos do método da falsa posição que esta equação possui 3 raízes reais. E neste vídeo que publicamos sobre o método da falsa posição, vimos que essas 3 raízes estão isoladas dentro desses 3 intervalos de busca, ou seja, há uma raiz no intervalo menos 3 menos 2, a outra raiz no intervalo 1, 2 e a outra raiz no intervalo 2, 3. Então aqui temos duas opções de função de iteração. Partindo então da equação x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 7 igual a 0, eu posso retirar, isolar x ao cubo aqui e verificar uma primeira função de iteração que é φ de x igual a raiz cúbica de 2x ao quadrado mais 5x menos 7. Ora, como cheguei a isto? Se x ao cubo é igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 7, observe que tudo que eu fiz foi manter o x ao cubo ao lado esquerdo e passar toda esta equação, este outro resto da equação para o lado direito. Então, se x ao cubo é igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 7, é claro que x é a raiz cúbica de 2x ao quadrado mais 5x menos 7. Logo, a minha primeira função de iteração é φ de x igual a raiz cúbica de 2x ao quadrado mais 5x menos 7. E eu tenho mais aqui abaixo uma segunda opção, que é isolando agora 5x, que aparece igualmente aqui nesta equação. Aqui está o 5x. Eu vou passar o 5x para o lado direito e vou ficar com 5x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 7. Então, claro que x é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 7 dividido por 5, certo? Então aqui está a minha segunda função de iteração. E vamos ver então a aplicação do critério de convergência. Ora, para a primeira função eu preciso da derivada. Então vamos ver essa derivada aqui, ó. Eu vou escrever então, para facilitar, o meu φ de x como sendo 2x ao quadrado mais 5x menos 7 elevado a 1/3. Isso passou a ser então uma função composta. Vou chamar o que está dentro do parênteses de u, e a derivada φ' de x vai ser o produto da derivada de u elevado a 1/3, que é 1/3 vezes u elevado a menos 2/3, multiplicado pela derivada de 2x ao quadrado mais 5x mais menos 7, que é 4x mais 5. Então, por isso, a derivada φ' de x é
4x mais 5 dividido por 3 vezes a raiz cúbica de 2x ao quadrado mais 5x menos 7 elevado ao quadrado, que é essa potência menos 2/3. Certo? Muito bem, então vou aplicar o critério de convergência. Como eu não sei quanto vale a raiz, eu vou avaliar essa função nos intervalos de busca. Então, vamos lá, eu tenho 3 intervalos de busca. Menos 3, menos 2, 1, 2 e 2, 3. Em menos 3, menos 2, avalio em menos 3 e vejo que o valor da derivada de φ em menos 3 dá menos 0,95, como eu estou tomando o módulo, perdoem, eu esqueci aqui, mas o módulo é igual a mais 0,95. Igualmente, o módulo de φ' de menos 2 é mais 0,23. Portanto, como ambos dão inferiores a 1, então eu posso implementar este método neste intervalo. Já neste segundo intervalo, eu avalio em 1 e vejo que o módulo da derivada tende a mais infinito. Portanto, não vai convergir, ainda que em 2 esse valor seja igual a 0,87. Então, neste intervalo, eu não posso empregar esta função de iteração. Já no terceiro intervalo, eu avalio em 2, observo que dá 0,87, avalio em 3, observo que dá 0,65. Ambos são inferiores a 1, portanto, eu posso implementar o método. Muito bem, então vi que essa primeira função de iteração pode ser usada no intervalo de busca menos 3, menos 2 e no intervalo de busca 2, 3. Vejamos agora a segunda. Então, a derivada desta função de iteração, que já vimos, é igual a 3x ao quadrado menos 4x dividido por 5. Muito bem, vou avaliar nos 3 intervalos de busca. Então, aqui está o primeiro intervalo, menos 3, menos 2. O segundo intervalo, 1, 2. E o terceiro intervalo, 2, 3. Então, em menos 3 dá 7,8 e em menos 2 dá 4. Então, já vi que neste intervalo eu não posso implementar esta função. No terceiro intervalo também não posso. Por quê? Não devo, pelo menos. Porque quando eu avalio em 3, dá maior do que 1 aqui, ó. Já no segundo intervalo, entre 1 e 2, eu avalio em 1 dá menos 0,2, portanto, o módulo dá mais 0,2. Avalio em 2 dá 0,8. Então, isso significa que se ambos os extremos do intervalo de busca, o módulo da derivada está dando inferior a 1, então eu posso implementar esta função de iteração como para conduzir as iterações do método. Então agora vamos ver, recomenda-se para o primeiro intervalo e o terceiro, primeiro intervalo e o terceiro, o uso desta função de iteração como vimos. Por quê? Porque o módulo da derivada foi inferior a 1 em ambos os intervalos, ambos os extremos, melhor dito, nos intervalos de busca. Já no intervalo 2, que é este que aqui se encontra, recomendamos usar esta. Por quê? Porque para esta função de iteração, o módulo da derivada avaliado nos extremos do intervalo de busca me conduziram a valores inferiores a 1. Então vamos lá. Primeiro intervalo de busca. Quem é a função de iteração? É esta. Como eu devo proceder?
eu vou tomar o centro do intervalo de busca, ou seja, a média aritmética entre menos 3 e menos 2, como meu ponto inicial para começar as iterações. Então, eu pego menos 2,5 e jogo aqui no valor de x e obtenho menos 1,91293, como está aqui. Então, para a primeira iteração, eu vou usar esse valor aqui, ó, menos 1,91293 no valor de x, obtenho menos 2,09887. Para a segunda iteração, pego o menos 2,09887, jogo no valor de x em φ de x e obtenho menos 2,05544. E vou fazendo isso até que eu obtenha um erro inferior a 0,1%. Lembrando que nós estamos usando 6 algarismos significativos e um erro inferior a 0,1%. Por isso eu parei na quinta iteração com um erro de 0,04%. Então, a minha raiz com este erro, meu critério de parada me mandou parar porque o erro foi inferior a 0,1%. Então, com o erro de 0,04%, a minha raiz é menos 2,06458. Lembrando que o erro é o resultado da aproximação atual da raiz menos a anterior, dividido pela atual, ou seja, meu erro percentual é 100 vezes o módulo de xi menos xi menos 1 sobre xi. Então, esta é a minha fórmula do erro. Então, já para o segundo intervalo de busca, eu posso usar a segunda função de iteração. Quem é essa segunda função? É esta que aqui se encontra. Aqui é a derivada dela. A função mesmo está aqui em cima. Vou repeti-la aqui, é φ de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 7 dividido por 5. Esta é a função de iteração. Esta que aqui está é a derivada que eu uso para verificar o critério de convergência. Muito bem. Então, novamente, o centro do intervalo de busca, média aritmética entre 1 e 2. Então, eu jogo 1,5 dentro do meu φ de x, ou seja, φ de 1,5 dá 1,175. Depois eu jogo 1,175, ou seja, φ de 1,175 me dá 1,17220. Novamente, φ de 1,17220 me dá 1,17251. E agora, então, eu tenho a minha raiz 1,17251 com um erro de 0,03%, que é, portanto, inferior a 0,1%. Eu observo uma diferença entre esses dois exemplos. O primeiro, eu vejo que demora mais para convergir, enquanto que o segundo converge mais rápido. Observe que a primeira raiz deu próxima de menos 2. E observe quando eu fiz aqui a verificação do critério de convergência, observe que no primeiro intervalo de busca eu obtive
para a primeira função de iteração um valor aqui próximo de 2 de 0,23, enquanto que a segunda função de iteração me deu próximo de 1. E observe que próximo de 1, o valor do módulo é próximo de 0, porque ocorre uma mudança de sinal aqui. Então, entre 1 e 2, o valor do módulo dessa derivada está próximo de 0. Então, essa é uma forma de justificar que eu vou convergir mais rápido. Enquanto de menos 2 para menos 3, eu observo aqui que em direção a menos 3 eu estou ficando próximo de 1. Então, quanto mais próximo de 1 o valor da derivada, mais lento o processo de convergência. Não está tão lento assim, mas isso justifica que o segundo intervalo de busca, usando a segunda função de iteração, o processo seja mais rápido. Então, é isso que tínhamos para falar sobre o método do ponto fixo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Se você tiver dúvidas, coloque nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-las.